Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje sobre quais são as principais diferenças entre o mundo material e o mundo espiritual. Agradeço a sua presença. Entoaremos hoje também as orações. Você que quer acompanhar junto com a gente as orações, eu sugiro que você adquira o livro de oração da Rap Science, esse sutra, As Palavras da Verdade proferidas por Buda. E você que é discípulo, você que quer se tornar um discípulo e acompanhar os rituais junto comigo, você pode adquirir esse livro marrom de discípulo e recitar as orações juntamente comigo. Meu WhatsApp fica aqui na descrição do vídeo. Se você quiser se tornar um discípulo, é só mandar uma mensagem para mim que eu informo você quais são os procedimentos para você se tornar um discípulo de Alcantara. E se você quiser receber o livro de oração para acompanhar as orações do início, pode enviar a mensagem no meu WhatsApp também, que eu envio mais informações sobre como acompanhar essas orações. Daremos início agora à prática das orações. Ó Senhor Elcantari, Mestre Ryuho Okawa, Buda primordial do grande universo e Deus Criador, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida no dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação, vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência, azul é a cor da verde é a cor da harmonia. Atualmente, e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor, ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria, ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade
significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos. Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente, o futuro. Seus passados já se foram, ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente, e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo. Não deverá haver desconfiança neste mundo. Não deverá haver crime neste mundo. Não deverá haver mau espírito neste mundo. Não deverá haver o demônio no próximo mundo. Somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, à luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem minha. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração,
corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Oração para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, emprestai a vossa força. Ó Senhor, dai-me a força para exorcizar os maus espíritos. Ó Senhor, é o cantare, não há maus espíritos que se oponham ao Senhor, não há demônios que possam superar a vós. Ó Senhor, estai comigo. Ó Senhor, lutai comigo. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Light, cross, light, cross, eu cantare, fight. Ó Senhor, muito obrigado pela orientação. Prece da cura. Ó Senhor, é o cantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor, transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamur, Tot, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama, Siddhartha. Ó El Cantare, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. El Cantare, Healing. El Cantare, Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor Alcantara e Espíritos Guias do Mundo Celestial, muito obrigado pela vossa orientação.
falando sobre o tema de hoje, as principais diferenças entre o mundo físico e o mundo espiritual, o Mestre Ockhall nos ensina que o período da primavera é um período no qual ele se sente muito grato pela vida e é um período em que ele lembra da morada da alma, a morada do Senhor Elcantari. O Senhor Elcantari é uma consciência de dimensões muito elevadas e nesse período da primavera o Mestre Ockhall recorda a morada original da alma do Senhor Elcantari, o lar espiritual, a morada das almas, o mundo espiritual. No mundo espiritual, o Senhor Elcantari está engajado em uma série de trabalhos, constantemente contemplando como que a felicidade pode se manifestar de forma concreta. Inclusive, esse é um dos maiores trabalhos de Deus, do Criador, do Senhor Elcantari. Como concretizar da melhor maneira possível uma felicidade concreta e verdadeira para o maior número possível de pessoas. Essa é uma grande diferença entre o mundo espiritual e o mundo material. No mundo espiritual, os seres espirituais, inclusive Deus, o Criador, o Senhor Elcantari, está sempre pensando em como levar felicidade para o maior número possível de pessoas. E aqui no plano físico, a forma verdadeira de felicidade acaba se manifestando de diversas formas, mas essa felicidade ela é originada lá no mundo espiritual e a gente aqui, no mundo da matéria, no limite do possível, tenta concretizar esse tipo de felicidade. O mestre, ainda quando estava no mundo espiritual, antes do advento do Senhor Elcantari, em 1956, contemplava sobre o conceito de felicidade, como concretizar essa felicidade aqui no planeta Terra. Lá no mundo espiritual existe esse hábito de pensar sobre a felicidade. Mas, quando a gente fala de felicidade aqui no plano físico, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é: como eu faço para ser mais feliz? O que será que eu tenho que receber? O que será que eu tenho que ganhar para que eu seja mais feliz? Esse é o pensamento material. Já o pensamento espiritual é aquele pensamento que busca nutrir as outras pessoas. Como eu faço para nutrir as pessoas? Como eu faço para trazer felicidade às pessoas? Como eu faço para guiar as outras pessoas? Como eu faço para que as pessoas possam viver de forma correta e serem preenchidas de alegria? Isso é felicidade no mundo espiritual. Como eu faço para guiar as pessoas? Como eu faço para nutrir as pessoas? Como eu faço para educar as pessoas rumo à verdadeira felicidade? Os espíritos elevados estão sempre pensando sobre esse tema. Como eu faço para levar a felicidade verdadeira? Ao viver aqui na Terra, por outro lado, a gente pensa em felicidade de uma forma totalmente diferente do mundo espiritual. E a gente deve buscar um ensinamento para tentar se aproximar dessa felicidade espiritual. Mesmo estando no plano físico, que é o mundo material, a gente deve estudar a felicidade verdadeira. O que é a felicidade verdadeira? É a felicidade que você leva desse mundo para o outro mundo. A gente deve contemplar, praticar esse tipo de felicidade, porque essa é a felicidade verdadeira. Porém, aqui no plano físico, a maioria das pessoas pensa que felicidade é algo que você recebe dos outros e que muitos estão buscando a felicidade só para si. E quando a gente pensa que a felicidade é algo que a gente recebe ou que a felicidade é algo só nosso, a gente começa a se sentir ameaçado pelos outros. Ou a gente começa a achar que as pessoas estão obstruindo a nossa felicidade. Essa mentalidade é o oposto da felicidade espiritual. A felicidade espiritual é aquela na qual você dá algo a outra pessoa. A felicidade que é o apego material é: alguém vai atrapalhar a minha felicidade. Alguém vai obstruir. Alguém vai ameaçar a minha felicidade. Por isso eu tenho que guardar tudo isso para mim. Isso é apego. Isso não é felicidade de forma alguma.
A felicidade verdadeira é algo que você dá às outras pessoas. Na morada das almas, lá no mundo celestial, as almas sempre compartilham a felicidade com os outros como se fosse a própria felicidade. É no momento em que você compartilha algo de bom, que você entrega, que você dá, que você compartilha, que você é verdadeiramente feliz. Você não é feliz de verdade só recebendo ou pedindo algo das outras pessoas. É nisso que o mundo material ele é muito diferente do mundo espiritual. Realmente, esse plano físico é um plano de vibrações mais grosseiras, é um mundo realmente da matéria, no qual é muito fácil esquecer o plano espiritual, mas não é porque é fácil que a gente deve esquecer. É o contrário, você deve batalhar, você tem que lutar contra essa tendência de ser apegado apenas ao plano material. O mestre também nos ensina que descer ao plano físico é como se você está lá no mundo espiritual e você desce ao plano físico, todo mundo para encarnar tem que descer ao plano físico, você está, por exemplo, na 7ª dimensão. Para você encarnar, você tem que ir 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, vai descendo até o seu espírito se transformar numa alma, entrar num corpo físico e então efetivamente vir ao plano material. E o mestre nos ensina que essas almas que vão encarnar, imagina no caso um espírito muito elevado, ele desce as dimensões como se fosse um elevador com chão de vidro. Ele vai descendo e ele vai olhando para o chão, ele vai vendo essas dimensões mais inferiores. O que o mestre nos ensina é que aquelas almas que vivem nas dimensões mais inferiores, o que acontece? Quanto mais baixa a dimensão, menor é a confiança entre as pessoas. Mais desconfiança existe entre um e outro. Por outro lado, quanto mais elevado o reino celestial, mais confiança uma pessoa tem na outra. Quando você vai reduzindo as dimensões, a confiança entre as pessoas vai diminuindo. O mestre também ensina que até mesmo as expressões faciais mudam. Nas dimensões mais elevadas, as pessoas têm uma expressão de paz, de alegria, elas são preenchidas de felicidade. E quanto mais você desce nas dimensões, a tendência é que as pessoas, essas almas, fiquem mais sisudas, mais reservadas, mais desconfiadas. Cada pessoa aqui no plano físico, agora falando do plano físico, sente que deve proteger o corpo físico. É como se o nosso corpo físico fosse uma fortaleza e o seu foco principal da vida é proteger essa fortaleza a qualquer custo. É como se todo mundo fosse uma ameaça e você tem que se proteger de toda maneira. É autoproteção. A raiva, por exemplo, é resultado da autoproteção. A gente vê a enorme diferença da mentalidade material para a mentalidade espiritual. Apesar que a gente está estudando o ensinamento para buscar a cada dia se aproximar mais dessa mentalidade espiritual. Mas é importante que a gente saiba a diferença entre as duas num primeiro momento. Para os anjos de luz, quando o anjo de luz de uma dimensão elevada, ele observa um ser humano aqui no plano físico, buscando se proteger a todo custo, a sensação é como imagina um jantar e uma pessoa chega com uma armadura medieval naquele jantar, chega com a armadura, uma lança, um escudo. Você vai olhar e falar, por que essa pessoa está com essa vestimenta? É só um jantar, não precisa vir com uma armadura. É esquisito. É assim que os anjos se sentem também quando eles veem a gente com essa tendência só da autoproteção. Então, essa autoproteção é uma característica aqui do plano físico, mas a gente deve buscar combater isso a todo custo. Por isso, a importância das práticas religiosas, da autorreflexão, o estudo do ensinamento, a prática de você aprofundar a sua fé, porque quanto mais fé você tem, mais você ama o Senhor Deus, o Senhor Alcantara. Quanto mais você amar Deus, mais você vai querer amar o próximo.
Por isso que o mestre fala, os egoístas não têm fé. Inclusive, essa é uma frase da Bíblia. Os egoístas não têm fé. O apóstolo Lucas falava isso. O egoísta não tem fé. O apóstolo João, desculpa. Os egoístas não têm fé. Por que o egoísta não tem fé? Porque ele não tem amor dentro dele. Primeiro você tem que acreditar em Deus para você amar verdadeiramente as pessoas. Uma outra característica do plano físico é o que você pensa não acontece instantaneamente. Você tem um desejo, você tem um sonho. Não acontece instantaneamente. Se você quiser algo na sua vida, você vai ter que batalhar muito para conquistar aquilo. Isso faz parte do nosso treino, claro, não é à toa que existe esse mecanismo. Mas essa é uma diferença do plano material para o mundo espiritual. No plano espiritual, o que você pensa acontece instantaneamente. Já no plano material, vai levar tempo, esforço, energia, perseverança, persistência para você concretizar aquilo que você tanto deseja. Outra característica também que o Mestre Okal nos ensina, no mundo espiritual, você consegue enxergar o pensamento das pessoas. O que cada pessoa está pensando é nítido para as outras almas. Independente da dimensão em que você esteja, como o mundo espiritual é o mundo do pensamento, lá todo mundo enxerga o que o outro pensa. Você não precisa esconder o que você pensa. Por outro lado, aqui no plano físico, todo mundo esconde o que pensa. Você não consegue abrir os seus pensamentos para as outras pessoas. Inclusive, se toda pessoa pudesse expor os seus pensamentos ao outro e se sentisse confortável, o mundo estaria em harmonia. Imagina só que toda pessoa aqui no plano físico pudesse mostrar os seus pensamentos para os outros. Imagina se você tivesse uma caixa de vidro aqui no seu peito e os seus pensamentos estão passando aqui, como se fosse um filme. Todo mundo pudesse ver. Se você não tivesse problema nenhum em mostrar esse pensamento, você mostraria para todo mundo tranquilamente. Se todo mundo vivesse dessa forma, o mundo estaria em harmonia. Agora, por que a vida na Terra é tão difícil? Por que a vida aqui no plano material é tão difícil, tão dura, quando comparada ao mundo espiritual? A gente falou sobre essa série de fatores até agora, a questão de você ter a autoproteção, a questão de você buscar esconder os seus pensamentos, a questão de você não conseguir concretizar instantaneamente os seus sonhos. Mas há mais alguns motivos que tornam a nossa vida tão difícil e diferente do mundo espiritual. O primeiro motivo que o Mestre Okal nos ensina são os princípios econômicos. A economia, quando você quer desenvolver um trabalho, você precisa ter uma quantidade de trabalho, um número de pessoas trabalhando, produzindo valor financeiro. Esse valor financeiro, então, é acumulado através do trabalho e os sonhos acabam se concretizando. Porém, apesar da necessidade do trabalho e o acúmulo de posses ou valor financeiro, quando esse valor financeiro ele vai sendo acumulado, o desejo de propriedade aumenta e as pessoas buscam, então, proteger cada vez mais as próprias posses. Meu, isso é meu, tudo aqui é meu. Porém, tudo o que a gente recebe nos é concedido por Deus. E a gente tem que usar aquilo que nós temos para um propósito que tenha valor, para um propósito mais elevado. Mas, quando há acúmulo de riqueza financeira, cada indivíduo insiste em ter o direito das posses. Isso aqui é meu, eu conquistei, é meu e ninguém tira de mim. Por um lado, claro que é importante que você proteja o seu patrimônio. Você também não vai ficar dando de qualquer jeito, distribuindo de todo jeito o seu patrimônio conquistado com tanto suor. Porém, esse apego à posse gera muitos sofrimentos para a alma. Uma solução para isso é a prática das doações. Você pode doar parte do que você recebe, você pode doar parte do seu patrimônio para Deus. Você vai estar diminuindo
o seu apego a esse patrimônio e ajudando outras pessoas a conhecerem a verdade. Isso é uma forma de você se desapegar. A gente não está falando para você doar todo o seu patrimônio, não é isso. O que é ensinado é doe parte do seu patrimônio. Tenha o hábito da doação. Agradeça, retribua tudo que você tem recebido, ao invés de pensar que isso é meu, isso é meu, isso é meu. Claro que tudo que você conquista é mérito seu, é verdade. Só que é necessário o desejo de retribuir também. Já que eu recebi tanto, eu quero retribuir. Já que Deus me deu tanto, eu quero retribuir a Ele. Essa é uma mentalidade mais celestial, que evita os apegos e os sofrimentos para a alma. E o mundo, esse mundo material, ainda está em processo de desenvolvimento. Esse mundo ele é imperfeito, mas a gente deve sempre buscar no seu dia a dia, já que esse mundo ele é imperfeito, o que eu devo fazer para levar esse mundo imperfeito para a perfeição? Eu vivo no mundo imperfeito, mas o que eu posso fazer com as minhas atitudes no cotidiano para aproximar isso do mundo celestial, do mundo da perfeição, do mundo ideal? O ideal, ele existe lá no mundo celestial, mas isso não significa que a Terra não possa se aproximar do mundo celestial. A gente vive hoje um período transitório. É a transição entre o mundo imperfeito até a construção da utopia. Isso que a Reb Science almeja. A construção da utopia, o reino búdico, o reino de Deus na Terra. E você, todo dia, pode dar um passo, através do seu comportamento, das suas atitudes, você pode dar um passo para tentar aproximar esse mundo da utopia. Como você aproximar as regras do plano físico às regras do mundo celestial. Todo dia você pode dar um passo para se aproximar desse ideal. E esse é um dos objetivos do aprimoramento espiritual, do aprimoramento religioso aqui da Reb Science. Conseguir aproximar o mundo material das regras, das leis do mundo celestial. Você pode pensar, Gabriel, mas está muito longe. Exatamente. É exatamente porque está muito longe que a gente tem que trabalhar ainda mais. Resumindo o ensinamento de hoje em 7 pontos. Primeiro, na Terra, as pessoas pensam de forma diferenciada no mundo celestial. Como a gente viu, na Terra, o que reina aqui é, quanto mais eu recebo, mais feliz eu sou. Que é o apego. Isso não é felicidade, isso é apego. Se você acha que felicidade é receber algo de alguém, você vai sofrer, porque isso é apego. A mentalidade do mundo celestial é você dar algo aos outros, que é o segundo ponto. Na Terra, pensamos que felicidade é receber algo dos outros. Porém, no mundo celestial, felicidade é dar algo aos outros. Terceiro, conseguiríamos viver em harmonia se cada pessoa se sentisse confortável em mostrar os próprios pensamentos. O princípio da harmonia seria esse: cada pessoa não se preocupando que o outro visse os próprios pensamentos, mesmo vivendo no plano físico. Estamos longe, mas todo dia você tem que trabalhar para conseguir chegar nesse estado. Será que os pensamentos que eu tive hoje, se alguém visse os meus pensamentos, será que eu senti vergonha? Será que eu sentiria vergonha? Se sim, faça a reflexão. 15 minutos por dia, senta lá, quieto, desliga todo tipo de aparelho, fecha os olhos e pensa. Avalie o seu dia com base na verdade. Quarto, na Terra os pensamentos não se concretizam instantaneamente. Isso é um sofrimento. No mundo celestial, você pensa e concretiza na hora. Já aqui no plano físico, uma série de fatores são necessários para você conseguir concretizar o seu sonho. Entusiasmo, tempo, esforço é necessário para você conseguir conquistar os seus sonhos. Quinto, para concretizar algo na Terra, é necessário seguir os princípios econômicos. E essa é uma dificuldade aqui do plano material.
Sexto, na Terra, a maioria das pessoas está pensando o tempo todo em se proteger e proteger as próprias posses. O princípio econômico é importante. Pessoas se juntam, trabalham, geram valor a acúmulo de capital financeiro, posses materiais. Porém, uma vez as posses acumuladas, se a gente só pensa em protegê-las, isso vai gerar um sofrimento para a sua alma. Você tem que treinar a sua alma com o espírito de doar também. A doação é uma retribuição, é uma forma de agradecer tudo que você recebeu. Sétimo e último ponto, apesar da vida na Terra não ser o ideal, você deve se esforçar para aproximar a Terra do céu e transformar o mundo na utopia. Apesar da Terra ser um lugar imperfeito, seja você aquela pessoa que dá um passo à frente todo dia para aproximar esse plano imperfeito do plano celestial. Essa foi a atividade de hoje, agradeço a sua presença, tenha uma ótima noite, muito obrigado pela participação.